Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre WEM, Workforce Engagement Management, da Genesis, e suas principais características e funcionalidades. Bom, eu estou na tela inicial aqui do Genesis, onde a gente já pode perceber algumas das características e funcionalidades da plataforma. A primeira delas é em relação à agenda do funcionário, a agenda do agente. Essa agenda que está aqui do lado esquerdo, ela nasce de dentro do Workforce Management, de uma solução para a criação das agendas em função da volumetria histórica que a central de relacionamento recebe. Ah, Indo aqui mais para o centro, você percebe que o agente consegue receber já na sua tela inicial as avaliações de suas interações. Então, nessa interação, por exemplo, o agente recebeu 100% de nota. Isso aqui foi dado pelo analista de qualidade que avaliou essa interação com essa nota em função de um formulário que também a turma de qualidade pode criar e colocar as perguntas e a pontuação conforme a estratégia de negócio da empresa, do núcleo de relacionamento. Mais embaixo aqui eu tenho os treinamentos que estão agendados para que esse agente faça. Esses treinamentos geralmente nascem da supervisão ou se não do próprio pessoal do núcleo de qualidade que aqui, verificando numa interação que o agente carece de algum conhecimento, atribui a esse agente um treinamento para que ele faça. Inclusive, nesse momento de atribuição desse treinamento ao agente, o analista de qualidade consegue inclusive selecionar em qual dia e horário esse agente precisa fazer esse treinamento, de tal forma que minimize o impacto da retirada desse agente durante o período da operação, né? O pessoal de qualidade consegue visualizar a agenda do agente e atribuir esse treinamento a um determinado momento. Aqui indo mais para a esquerda, para a direita, eu consigo ver aqui o cartão de pontuação desse agente, né? O agente consegue ver seu cartão de pontuação, que é isso, né? Basicamente são os pontos que esse agente vem acumulando de desempenho, né? Vou mostrar um pouco mais adiante como que isso é calculado, mas que o agente consegue entender aqui como é que está a sua performance. Isso aqui é um modelo de gamificação que a plataforma traz, né? Então aqui eu tenho a tendência de 7 dias, tendência de redução ou de aumento de pontuação, tendência de 13 semanas. Então basicamente eu consigo visualizar essas pontuações, essas tendências. Aqui eu tenho os módulos de treinamento atribuídos a esse agente. Esses módulos aqui geralmente não nascem das interações em si, mas sim de uma necessidade de aprimoramento do agente de forma mais coletiva, vamos dizer assim, de forma mais corporativa. Aqui algumas pontuações individuais, quais foram as melhores dias, né, da semana de pontuação. E o próprio agente, dentro dessa linha de gamificação, consegue entender que no detalhe as suas pontuações. Então, aqui nesse caso, né, eu estou puxando do mês de outubro, mais especificamente aqui no dia 31 de outubro, eu posso selecionar aqui qualquer dia, né, nesse caso está o dia 31 de outubro. Eu consigo entender aqui como é que foi minha pontualidade, conformidade, taxa de transferência de chamada, assim como diversos outros indicadores que são calculados para atribuir a esse agente a nota em que ele se encontra. Você pode observar que o agente consegue ver a sua pontuação e também a pontuação geral da equipe. Então aqui ele consegue entender se ele está além ou aquém da sua equipe, certo? Indo aqui para a tabela de classificação, é um ranking, um formato bem de ranking mesmo, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar, que o agente consegue visualizar, e aqui eu consigo puxar, por exemplo, em alguns intervalos, e você pode fazer com isso alguma gamificação também da sua operação, dando, por exemplo, alguns brindes, né, para o operador que melhor se desempenhou dentro da última semana, coisas desse tipo, porque ele tem aqui bastante
transparente em relação ao primeiro, segundo, terceiro lugar, e basicamente aqui vários, você pode colocar aqui até vários lugares, até 10 lugares aqui dentro para mostrar como é que está o ranking. E aqui o agente tem a possibilidade também de ver como é que está o seu cronograma de trabalho. Então, dentro do dia, da semana, do mês, ele consegue entender como é que está a distribuição de trabalho para ele, que dia que ele tem que trabalhar, entrar na fila, estar no intervalo, sair para o almoço. Tem outras possibilidades aqui, né, estar em treinamento. Basicamente, todas essas possibilidades, né, de atribuição aqui de agenda para ele consegue enxergar aqui dentro. E aqui dentro também ele pode fazer a solicitação de trocas de turno. Essas solicitações de troca de turno podem ser aprovadas automaticamente ou não, dependendo do cenário de negócio da empresa, né, e de acordo com algumas regras que a gente estabelece lá no WM. Aqui eu tenho solicitação de folgas, né, isso aqui também vai para o supervisor para aprovar e tudo mais. Bem, então aqui é uma visão geral de como funciona o desktop do agente em termos de Workforce Engagement Management e como que ele percebe, né, como que o agente percebe as diversas facilidades para ele aqui. Essa mesma funcionalidade de visualização da agenda, solicitação de folga, né, e tudo mais, solicitação de troca de turno, está também disponível para o agente via aplicativo móvel, através de um aplicativo da Genesys chamado Tempo. Então, basicamente é essa visão, né, que horário que ele tem que estar na fila, que horário, né, em geral aqui da agenda dele, e essas funcionalidades de troca de turnos, de solicitação de troca de turno, solicitação de folga. Ok? Bom, vamos então seguir um pouco mais para a área de gestão, né, de administração. Indo aqui para dentro do menu de administração, eu tenho aqui os diversos módulos que estão disponíveis dentro do Genesys. Dentre eles, o módulo de gerenciamento de forças de trabalho, certo? Aqui eu tenho diversos submódulos aqui dentro, então vamos entrar aqui só para a gente explorar um pouquinho mais a fundo cada um deles. Não vou passar por todos, alguns aqui são secundários, vou passar pelos principais. Basicamente, o Genesys se organiza nessa forma aqui, né? Eu tenho as unidades comerciais, dentro das unidades comerciais eu posso estabelecer alguns parâmetros, por exemplo, dentro dessa unidade comercial eu tenho aqui configurado 8 semanas históricas para fazer o cálculo do para frente, né, da programação. Eu tenho aqui dentro da programação uma parametrização de alguns níveis de aviso, vamos dizer assim, né, na hora de eu gerar a validação dessa programação, quais são as restrições que eu coloco e que devem ser entendidas pela plataforma como somente avisos, erros, ignorar ou somente informação, certo? Então eu faço isso em nível de unidades comerciais. Descendo mais um pouco, eu tenho as unidades de gerenciamento. Então você pode perceber aqui a unidade comercial e dentro da unidade comercial eu tenho uma unidade de gerenciamento. Dentro dessa unidade de gerenciamento, de novo, eu tenho alguns parâmetros importantes aqui, certo? A programação, né, o percentual máximo de trabalho adiado, quando é que começa o dia, né, o dia da semana, como é que deve ser o cálculo de aderência, se tem limite rigoroso de aderência, né, quantos minutos, aderência-alvo, qual que é o meu target de aderência, limites de exceção, então vamos supor, né, aqui está 30 segundos, então o agente que se atrasar ou se antecipar até 30 segundos é um limite de exceção, então não vai marcá-lo como fora de aderência, por exemplo. Então é aqui que eu faço essas parametrizações. Solicitações de folga, quando é que o agente pode pedir uma solicitação de folga, né, período máximo, período mínimo, solicitações de troca de turno, quando é que as solicitações devem ser aprovadas automaticamente, quando é que elas devem ser recusadas automaticamente ou quando é que elas precisam ir para a análise de um supervisor para fazer a aprovação disso. Então tudo isso eu coloco e configuro em nível de unidade de gerenciamento. Aqui eu tenho alguns modelos de objetivo de serviço, então é aqui que eu faço a modelagem de, por exemplo, 80% das interações sendo atendidas em 20 segundos, e isso vai alimentar o algoritmo de geração de agendas para que ele coloque a quantidade e as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, no dia e horário certo, ok? Seguindo aqui mais adiante, eu tenho os grupos de planejamento,
Então, dentro de uma unidade comercial, eu crio grupos de planejamento. Dentro dos grupos de planejamento, eu parametrizo aqui quais são as minhas filas daquele grupo de planejamento. Dentro das filas, eu posso fazer o drill down aqui e colocar algumas parametrizações aqui, de como que esse grupo de planejamento precisa ser montado. Bem, e aqui, desculpa, aqui ainda dentro do grupo de planejamento, outra informação importante são os agentes, que fazem parte desse grupo de planejamento. Então aqui eu tenho a listagem dos agentes, por exemplo, que fazem parte do grupo de planejamento X, Y, enfim. Bem, aqui eu tenho a listagem dos agentes, as listagens dos agentes que pertencem a essa unidade de gerenciamento dentro dessa unidade comercial. Aqui eu posso eliminar algum agente, ou adicionar novos agentes aqui dentro dessa unidade comercial. Aqui eu posso atribuir os agentes por fila, então eu quero todos os agentes que fazem parte da fila, dessa fila RD atendimento, por exemplo. Então são esses aqui, posso adicionar todos de uma vez, ou se não fazer a busca por um agente específico, Aqui eu vou adicioná-lo, ou quero fazer as pesquisas por um grupo de agentes pertencentes a uma unidade de gerenciamento. É aqui que eu faria também. Bem, seguindo mais adiante aqui, eu tenho os códigos de atividade que o agente pode fazer o mapeamento. Então, basicamente isso daqui é um cruzamento entre esses códigos de atividade e a parametrização se esse status aqui é um status tipo de remunerado, se é de folgas, qual é a categoria que esse status se atrela para que o algoritmo também de previsão consiga enxergar e fazer o cálculo, por exemplo, de substituição de um associado pelo outro, de um agente pelo outro. Dentro de planos de trabalho, eu coloco basicamente como é que a minha operação vai funcionar dentro daquela unidade de gerenciamento e unidade comercial. Aqui eu tenho dois planos de trabalho de 6 horas 24/7, 8 horas 5/8. Então vamos abrir essa daqui só para a gente olhar como que isso funciona mais no detalhe. Então é aqui que eu vou apresentar para a solução, para o WM, como que é a dinâmica da minha operação. Então, aqui, pessoal, só para facilitar a leitura aqui, eu tenho manhã e tarde nessa operação. O turno da manhã começa às 9, vai até às 18, tarde começa às 14, vai até 21h45 aproximadamente. Bem, feito isso, eu posso adicionar novos parâmetros de intervalo de tempo. Por exemplo, imagine só se no início de cada dia da operação eu precisasse que esses agentes fizessem sempre um treinamento de 15 minutos ou um planejamento do dia. Então, basicamente, para fazer isso, eu colocaria aqui um treinamento, puxaria esse treinamento aqui para o início da operação, puxaria outro aqui para o início da operação também, configuraria esse treinamento aqui para acontecer em 15 minutos, esse também para acontecer em 15 minutos, e pronto. Então, nesse momento, a plataforma já sabe que, ao distribuir os agentes durante o dia, ela tem que alocar os primeiros 15 minutos aqui do dia para esses agentes estarem em treinamentos. Aqui, pode ver que, por exemplo, vamos pegar aqui o intervalo de refeição. Então, o intervalo de refeição ele precisa ter uma duração de 1 hora, só que eu dei aqui para a plataforma uma flexibilidade de início e término. Então, não necessariamente precisa começar aqui nesse horário e terminar 1 hora depois. Eu dei uma flexibilidade. Então, só para entender essa flexibilidade, a duração do meu horário de almoço é 1 hora. Eu tenho aqui, eu posso começar um horário de almoço 3 horas e 15 minutos após o início do expediente, ou até terminar o horário de almoço 3 horas e 45 minutos, que é o término mais tarde. Então, dentro disso, eu configurei que eu tenho um incremento de 5 em 5 minutos entre o início de um horário de almoço de um associado, de um agente e outro,
E com base nessas parametrizações, a plataforma vai fazer a distribuição dessas pessoas saindo e chegando do horário de almoço e também aqui do intervalo, né, os intervalos de descanso. A plataforma vai calcular para que haja o mínimo possível de paralelismo entre as pessoas saindo para o almoço, né, ou saindo para o intervalo em paralelo. Para quê? Né? Para otimizar, para fazer a operação manter o máximo possível ótimo os seus indicadores operacionais. Ok? Feito isso aqui, eu posso definir aqui alguma rotação de plano de trabalho. Isso daqui eu não vou explorar muito a fundo, que basicamente você definir, né, aqueles planos de trabalho, como que funciona a rotação, se tem, né, essa rotação de planos de trabalho entre um período e outro. Aqui eu faço o cálculo da previsão. Então, se eu quiser calcular aqui, por exemplo, uma nova previsão, né, uma previsão, vamos colocar aqui que comece hoje. Então, a previsão que comece hoje, vá até 4 semanas. Aqui, gente, eu posso colocar várias semanas de previsão, entendeu? Então ele vai pegar o algoritmo aqui e vai fazer o intervalo de curto prazo e longo prazo para o cálculo dessa previsão. Isso aqui é um diferencial bacana que a gente tem na plataforma Gênesis. Vou colocar aqui 4 semanas. Então, eu posso selecionar aqui qual é o algoritmo que a plataforma vai usar para fazer essa previsão. Seleção automática do melhor método, a plataforma vai identificar qual seria o melhor método para fazer essa previsão e vai gerá-lo, né, a volumetria futura. Ou senão eu posso forçar a plataforma a utilizar um índice histórico ponderado, ou até mesmo um índice histórico ponderado com importação de dados de origem. Então aqui eu posso utilizar, né, procurar exportar dados de uma outra plataforma que eu tenho, dessa volumetria, né, e importar aqui para dentro. E aí o algoritmo vai levar em consideração esse histórico que eu tenho em outras plataformas, né, para fazer o cálculo aqui. Isso daqui é em especial importante quando a gente está nos primeiros meses ou primeiros períodos aí de operação do Gênesis dentro de um novo núcleo, né, uma nova operação, ou senão uma nova empresa mesmo. Por quê? Porque o algoritmo não parte do zero, né, vai partir já com algum histórico. Bem, feito isso, então vamos colocar aqui, dessa vez eu vou escolher a seleção do melhor método, 4 semanas, começando dia 31, e vou adicionar uma previsão. Bom, então a forma que ele faz é assim, ele calcula a previsão, carrega e te mostra aqui a previsão futura, certo? Então dia 31 de outubro até 7 de novembro vai te mostrar a previsão futura por duas dimensões, as interações oferecidas e o tempo médio de tratativa, ok? Tempo médio de atendimento, né? Então aqui eu vejo de forma bem visual, né, essas informações, posso definir algumas granularidades diferentes aqui e posso, inclusive, imagina que você tenha já previsto que em determinado momento futuro você vai ter um aumento de nível de quantidade, né, de interações oferecidas. Porventura, por exemplo, se você tiver numa Black Friday, alguma coisa nesse sentido, você já pode prever aqui que você vai ter um aumento de quantidade, né, de interações oferecidas numa ordem aqui de, vamos colocar, 50%. Então eu vou ter uma ordem de incremento de 50% nas interações oferecidas. Vamos supor também que nessa mesma linha, né, você vai ter um incremento do seu tempo médio de atendimento. Suponha que você acabou de fazer um lançamento de um produto ou serviço novo, que os agentes, porventura, precisam um pouco mais de tempo para explicar, o cliente também um pouco mais de tempo para entender. Então você entende que esse tempo médio de atendimento vai aumentar em 20%, ok? Então você pode fazer isso também. Com base nisso, o algoritmo, na hora de você gerar as programações, vai levar tanto os dados projetados futuro, quanto esses incrementos, vai levar tudo isso em consideração para entregar para você qual é a sua necessidade, né, de trabalho ali para fazer aquela agenda. Então vamos salvar. Ok, está salvo. E agora, passando aqui para justamente a criação da programação. Então é aqui que você vai utilizar a ferramenta para fazer a programação de trabalho futuro. Para fazer isso, eu vou clicar aqui em gerar, vou selecionar o dia de hoje, que eu quero começar a partir do dia de hoje.
para 4 semanas, ele já puxou aquela previsão que eu fiz há pouco, certo? Então, eu acabei de fazer essa previsão de 4 semanas, selecionei isso, cliquei em gerar, ok? Então ele vai demorar alguns segundos aqui para fazer essa geração dessa previsão, e ao término vai me entregar essa informação para que eu possa avaliar como que ele distribuiu os agentes, né, de acordo com o tempo. Então, olha, você vê que interessante, né, nessa unidade comercial eu tenho 4 agentes trabalhando, segundo aquela escala de 24 por 6 horas por dia, né, 24 dias, 7 dias por semana. E aqui eu tenho já como é que está essa distribuição. Então, olha só, eu tenho aqui alguns agentes, você vê que ele deslocou, né, as saídas para intervalo, deslocou um pouco aqui a refeição, também as saídas para intervalo aqui logo à tarde. E eu consigo entender aqui então como é que ele entendeu, né, essa minha lógica de programação. Aqui eu poderia ter algumas visões diferentes aqui, né, por semana, dia, enfim, por calendário, alguns filtros. Se eu quiser adicionar aqui, né, folga de dias inteiros, algo nesse sentido, para poder reprogramar, ou se não até mesmo fazer deslocamentos desse tipo aqui, né, para algum agente, algum dia específico, eu poderia fazer aqui visualmente nessa tela. Mas vamos deixar aqui como está. Eu poderia aqui simplesmente publicar. Aqui eu tenho uma listagem de todas as trocas de turno que algum agente tenha porventura solicitado para mim, né, quantas foram aprovadas, recusadas e tudo mais. Então isso aqui é mais uma visão gerencial do supervisor para ficar gerenciando, né, essas trocas de turno. Eu tenho aqui algumas telas de gestão, então monitoramento intradiário de alguns indicadores, como é que está meu nível de serviço, interações oferecidas, respondidas e tudo mais. Aqui também já tem um detalhamento aqui, né, por intervalo de tempo dentro do mesmo dia, né, como é que está a saúde da minha operação. Aqui eu tenho uma tela de cálculo de aderência em tempo real. Então aqui eu já consigo ver quais são os agentes que, por exemplo, deveriam estar na fila e não estão. Então aqui eu tenho um desvio, nesse caso aqui gigantesco, né, desse agente, da aderência dele. Então aqui tudo em tempo real, né, na medida que os agentes vão se logando, ele vai automaticamente, já imediatamente, calculando essa aderência e te entregando aqui para o supervisor todas as informações que são relevantes para ele. Posso buscar aqui alguma aderência histórica. Então, vou carregar os dados aqui de aderência do dia 21 de setembro, ele me entrega aqui também. Tudo bem organizado, né? Como é que foi por agente, por linha aqui, né, de cálculo, consigo extrapolar aqui um pouco para fazer um drill down em relação a como é que foi dia a dia, né, se foi melhorando, se foi piorando, coisas do tipo. Bem, e aqui, para finalizar, a gente tem as folgas, né, então aqui é onde eu colocaria, por exemplo, folgas do tipo feriados, né, coisas do tipo, os planos de folga e basicamente aqui as solicitações de folga que porventura esteja para minha aprovação também. Bem, então é isso, pessoal. Esse é o nosso WEM, que vai desde incentivar, né, com gamificação o agente a entregar para o negócio a sua melhor performance, pois traz bastante transparência, né, em relação a como ele está sendo medido, como que ele está se desempenhando em relação aos outros integrantes do time. Traz uma organização que bem bacana em relação a knowledge, né, o conhecimento, o desenvolvimento desses agentes, e depois também traz aqui a agenda dele. Tem alguns outros tópicos, mas só para citar em relação a criação de formulários de avaliação. Então, o próprio time de qualidade pode ter a possibilidade de criar esses formulários de avaliação que podem ser utilizados posteriormente para serem aplicados nas interações. Então, vou abrir aqui um formulário de avaliação de agentes. Bastante simples de serem criados também, muito visual, né? Então você clica, define qual é o tipo de
de pergunta que deve ser feita nesse momento, deve ser respondida nesse momento, quanto que vale a pergunta e basicamente essas pontuações que são feitas nesse formulário vão retroalimentar a, a toda a cadeia, né, de conhecimento aqui daquele agente para que posteriormente eu consiga extrair relatórios de como que está a performance dele. Ok? Bem, entrando agora um pouco pela parte de tópicos, o que são os tópicos? Tópicos, quando você tem o Genesis Cloud funcionando na sua versão Genesis Cloud 3 ou com a utilização de add-on de WAM no seu licenciamento 1 ou 2, ou seja, né, você compra o licenciamento 1 mais o WAM, compra 2 mais o WAM, ou se não, compra o 3 que já vem com o WAM. Então é assim que a gente organiza o licenciamento do Genesis. Mas quando você tem o licenciamento do add-on WAM ou Genesis Cloud 3, a gente entrega o Speech Analytics. Então o Speech Analytics vai basicamente transcrever todas as interações que estão no Genesis armazenadas, né, no Genesis, vai transcrever aquelas interações de voz para texto e vai analisar dentro daquelas interações se existem tópicos, a identificação de tópicos, certo? Então aqui, por exemplo, eu criei alguns tópicos. Quando, por exemplo, o cliente fala, eu quero cancelar o cartão, contestação, Bacen. Então, vamos supor que eu quero identificar quando o cliente falar a palavra Bacen. Né? Então, eu dou aqui alguns exemplos para a inteligência artificial entender quando é que a pessoa fala a palavra Bacen, né? Então, nesse caso aqui, fala Bacen com N no final, Banco Central, coisas do tipo. O algoritmo vai entender que a pessoa citou a palavra Bacen naquela interação. Inclusive, eu posso fazer um filtro aqui, né? Se o externo citar a palavra Bacen, se o interno, que é meu agente, né, citar a palavra Bacen, ou se ambos. Então, nesse caso aqui, como faz sentido somente o cliente, né, citar a palavra Bacen, então eu coloquei aqui o filtro para externo. Então, ele vai aplicar, né, vai identificar dentro da interação esse tópico Bacen de acordo com o algoritmo de inteligência artificial. Bem, tendo isso em mente, dentro das interações, o time de qualidade vai poder ver, né, e pesquisar pelas interações onde determinado tópico foi encontrado ou onde determinada palavra foi dita. Então, olha só que interessante. Aqui eu busquei aqui pelas minhas listagens de interações, né? Eu consigo fazer alguns filtros aqui. Aqui está o idioma inglês, vamos mudar aqui para o português. Então eu quero filtrar das interações do dia 29 de julho até 31 de julho. Eu quero buscar se houve alguma interação onde a palavra Bacen foi citada. Então vamos lá. No caso aqui, né, desculpa, o tópico Bacen foi encontrado. Ok? Bem, então eu vi aqui que não teve nenhuma nesse intervalo. Vamos pesquisar aqui por intervalos anteriores, né? Setembro, agosto. Bem, então aqui, nessa interação realizada em agosto, né, dia 16 de agosto, a plataforma identificou a palavra Bacen, né, identificou o tópico Bacen dentro da interação. Vou mostrar para vocês como que isso foi feito. Ou se não, eu poderia inclusive filtrar aqui, né, por uma palavra ou frase dentro da interação. Então, aqui no caso, ele exige, né, que essa interação seja dentro de um mês para fazer essa pesquisa, mas aqui eu poderia, por exemplo, pesquisar praticamente qualquer palavra que eu ache, né, que foi dita dentro de uma interação. Então aqui ele busca bem aberto dentro daquela base, daquela interação, e aqui ele pesquisa por tópicos. Tem vários outros filtros aqui que eu consigo fazer, né? Eu quero somente interações que teve a pontuação acima de tal, abaixo de tal, para a fila tal, que entrou pelo fluxo tal. Então são uma gama grande aqui de filtros em relação a essa interação. Mas como a gente está procurando por uma interação que teve com o identificado tópico Bacen, eu encontrei aquela ali, então vamos entrar nela para ver o que aconteceu nessa interação. Então a forma com que essa informação vem para você é dessa daqui. Você tem aqui uma identificação, a trilha, né, do áudio,
Eu tenho aqui a transcrição desse áudio para texto aqui embaixo. E aqui eu tenho o que o cliente disse, né? Então, vou processar vocês, Procon, Anatel, vou procurar o Bacen. Então, ele traz aqui do lado qual foi o tópico identificado, aqui em cima onde ele identificou esse tópico, e aqui do lado, né, mais precisamente aqui minuto e segundo que ele identificou esse tópico e em que contexto. Vocês podem ver que ele identificou aqui alguns outros tópicos, né? Vou processar vocês, então ele identificou o tópico dimensão de advogado, insatisfação, né? Linguagem decorosa e tudo isso. Então, basicamente, essas informações aqui são trazidas do algoritmo de transcrição do áudio para texto. Elas são pesquisáveis, como eu mostrei lá atrás, pesquisável tanto por palavra, né, se eu colocasse a palavra Anatel, essa interação viria, quanto por tópicos, que são tópicos pré-definidos, né, para isso aqui. Essas mesmas informações eu consigo posteriormente também extraí-las via APIs. Então você pode, né, a Gênesis oferece uma gama de APIs para que você possa consultar e dizer, por exemplo, né, eu quero todas as interações que aconteceram ontem, que tiveram como tópico identificado, né, o tópico de insatisfação. E aí a gente entrega toda a transcrição do que foi feito naquela interação, para que você possa, por exemplo, levar essa transcrição para algum outro BI externo, gerar algum mundo 20 palavras, ou se não já acionar um processo, né, de acompanhamento de qualidade mais preciso. Então, se algum tópico de insatisfação ou tópico de menção de advogado foi identificado dentro de alguma interação, isso já dispare um alerta para algum analista, né, de qualidade, para que ele venha aqui e faça curadoria. De fato, esse tipo de automação, né, identificado um tópico, faça-se algum disparo, você consegue fazer sem nem mesmo a necessidade aqui de consultas das APIs, tem como fazer isso dentro da própria plataforma Gênesis. Bom, pessoal, tentei ser o mais breve possível, porém o mais completo dentro do tempo. Fico à disposição para mais esclarecimentos. Era isso que eu tinha para passar por hoje. Muito obrigado e até logo.